Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, nós estamos no capítulo 2. A partir do versículo 11 em diante, estamos estudando a palavra de Deus. Por isso, desde já, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal aqui do YouTube, PR Giovanni. E vamos que vamos, compartilhe esse link com o máximo de pessoas e abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar na nossa vida. Nós estamos falando aqui, primeiro Paulo, aqui a partir do versículo 8, dá algumas recomendações aos homens, e a partir do versículo 9 ele dá algumas recomendações às mulheres. Primeiro sobre as questões de vestimenta, né, que deveria ser um traje honesto, com pudor, ou seja, com pureza, com castidade, com santidade, com modéstia, né? Sem exageros, mas com simplicidade, sem chamar atenção para si. Depois, no versículo 10, ele fala sobre que as mulheres, né, devem servir a Deus, devem ser mulheres de Deus, não dando vazão à aparência externa, aquilo que está lá para fora. É claro que devem se cuidar, devem ser belas, né, serem mulheres cuidadosas, zelosas consigo, mas que devem principalmente cultivar a vida interior, serem mulheres que sirvam a Deus fazendo boas obras, atos de justiça, comportamentos coerentes com a vida cristã. Não adianta nada ser um pavão, né, toda cheia de coisas, artifícios lá fora, bela por fora, né? Hoje a gente vê as mulheres gastando milhões de reais com questões de aparência, com questões de beleza e tal, e não há nada de errado com isso, desde que haja equilíbrio, sobriedade, prudência, mas nós vemos uma busca pela vaidade, né? Uma espécie de idolatria do corpo e da aparência, e isso não agrada a Deus. Todo exagero, todo desequilíbrio, né? Nesse sentido, com certeza não agrada a Deus, porque o que Deus quer é que você seja uma serva de Deus, que você cultive uma beleza interior junto com a exterior, sem exageros na parte exterior, e sim cultive boas obras, atos de justiça, comportamentos, atitudes, palavras coerentes com o Evangelho de Jesus Cristo, com a vida das mulheres consagradas, dedicadas, santificadas e piedosas. Aí no versículo 11, foi o último versículo que nós lemos, que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Ou seja, que a mulher, né, ela fale pouco, mas, e quando for falar, fale com sabedoria, com prudência, mas guarde silêncio. E aí falei que no muito falar acaba tendo transgressão, diz lá no livro de Provérbios. Ou seja, quem fala demais acaba pecando muito, seja homem, seja mulher, seja quem for. Ele também, Paulo, fala da sujeição, de estar debaixo da missão do seu marido. E a missão de Deus para a família é que nós possamos refletir em nosso lar, tanto o homem quanto a mulher, bem como os filhos, o lar, a família, venha refletir a graça, a glória e o amor de Deus no lar e nas famílias. Que o marido seja semelhante a Jesus, que a mulher tenha as características e virtudes de Jesus de Nazaré, e que ela esteja debaixo. Sujeição aqui não é tirania, não é subjugar, não é maltratar a mulher, a esposa, o cônjuge, não. Sujeição aqui é estar debaixo da mesma missão do marido, do propósito, os dois caminharem juntos, um cuidando do outro, um protegendo o outro, o marido liderando como sacerdote, como um ministro de Deus na sua casa, o coração da sua esposa, e a esposa sendo, como diz a Bíblia, uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora sábia, que edifica o seu lar com a sua boca. Daí a importância do silêncio, né? De não falar demais, e não sendo como a tola, como diz lá no livro de Provérbios, que com a boca sim destrói o seu lar. Aí vem o 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, Paulo reafirma aqui a questão da posição de honra, de proeminência do homem.
Não é que Deus ama mais homem ou Deus é machista, não. Deus não é nem machista nem feminista. Deus tem os papéis bem definidos de homens e de mulheres. O homem tem autoridade sobre a esposa. Está lá em Efésios 5, 22 em diante. O texto sagrado diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e os pais são autoridade sobre os filhos. E os filhos devem ser criados debaixo dessa autoridade de Cristo sobre o homem, do homem sobre a mulher e dos pais sobre os filhos, tá? Então, existe uma cadeia de autoridade dentro do lar, de governo. É isso que Paulo está falando aqui. Não permito, porém, que a mulher ensine, né? Aqui no sentido de governo, de liderança principal da igreja. É óbvio que a mulher pode ensinar, outras mulheres podem ensinar na salinha das crianças, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós temos mais de 30 líderes de crianças, homens e mulheres. A maioria delas são mulheres. É claro que elas podem ensinar, mas na sua esfera de atuação, que são outras mulheres e que também são crianças, principalmente, tá? Então, nós cremos no ministério feminino, mas debaixo da autoridade dos seus esposos, da liderança espiritual de governo que Deus estabeleceu, então, mas que estejam em silêncio aqui no sentido que quando forem ensinar, seja na sua esfera e não tentando exercer autoridade e governo sobre os seus maridos, sobre os homens da igreja, não. A Bíblia proíbe governo principal de igreja de mulher. A Bíblia proíbe isso, gente. Não existe isso na Bíblia Sagrada. O governo principal na igreja pertence aos homens zelosos, homens prudentes, homens maduros, homens sábios que Deus estabeleceu para governar o corpo de Cristo. O presbitério deve ser estabelecido através de homens fiéis, homens zelosos, homens tementes a Deus, homens de oração, homens coerentes com o Evangelho de Cristo, íntegros e corretos. E debaixo da autoridade dos seus esposos, dos seus líderes, que são ali homens de segundo o coração de Deus, é claro que as mulheres nas suas devidas esferas podem ter ministérios dentro da igreja, mas sempre com sobriedade, sabedoria, compreendendo o seu lugar dentro do lar, dentro da família. Por exemplo, uma mulher insubmissa ao seu esposo, né, no seu lar, na sua família, não tem direito de ensinar mulher nenhuma da igreja, muito menos ministrar sobre as crianças, porque ela está agindo debaixo de um espírito de rebeldia, de insubmissão. Aquele espírito, a Bíblia diz que o espírito de rebeldia e de insubmissão é semelhante à feitiçaria. Então é como se ela estivesse ministrando um trabalho de umbanda, de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento. Não podemos aceitar mulheres insubmissas ministrando nem a outras mulheres, nem a crianças, muito menos governando ou ministrando sobre homens. É o que Paulo está dizendo aqui e o que nós vemos claramente dentro dos papéis, dentro das funções, dentro do lar, dentro da família e dentro da igreja, tá bom? Então você, mulher que está me ouvindo, primeiro seja submissa a Cristo e por ser submissa a Cristo, seja submissa, esteja debaixo da autoridade do seu esposo. Ah, pastor, mas o meu marido não é cristão. E mesmo assim, se ele é teu esposo, você escolheu para ser seu esposo, ele tem autoridade sobre a sua vida. Tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, não for contrário a Deus e a sua palavra, você deve se sujeitar, se submeter em amor, como a Cristo, ao seu esposo, porque ele é o cabeça da sua casa, ele é o sacerdote da sua família, ele você escolheu para estar governando e liderando a sua vida, seu lar, sua casa e a sua família. E aí Paulo dá os motivos para isso, está no 13 aqui, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, na ordem de criação de Deus, primeiro veio Adão, depois Eva. Aí no 14 ele diz assim, e Adão não foi enganado primeiramente, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, até na queda, Paulo está dizendo, quem caiu primeiro, quem tropeçou, e quem levou o homem à queda, que também errou,
da mesma maneira, porque não cuidou da sua mulher e escolheu a mulher em vez de obedecer a Deus. Foi primeiro Eva que tropeçou, foi enganada e caiu em transgressão e acabou levando o homem também ao erro e à falha. E aí, aqui a Bíblia diz a grande missão da mulher no versículo 15. Salvar-se-á, porém, a mulher, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Olha que coisa linda. O principal papel da mulher é cuidar da sua família, é gerar filhos para a glória de Deus, é dar à luz a filhos. Ela será salva, terá a vida eterna, será uma mulher segundo o coração de Deus, na medida em que ela obedecer esses princípios da palavra de Deus, permanecendo até o final, com sobriedade na fé, ou seja, uma fé prudente, uma fé sábia, uma fé sóbria, governada pelo Espírito Santo. Sobriedade é equilíbrio, o equilíbrio do Espírito Santo com relação à sua fé, uma fé equilibrada, uma fé sóbria, uma fé abençoada. Também no amor, uma mulher que ame a Deus, ame o seu esposo, ame os seus filhos, ame os seus pais, ame, os seus irmãos em Cristo na comunidade e na santificação. Uma santa mulher de Deus, uma mulher dedicada, uma mulher consagrada, uma mulher piedosa, uma mulher que vive a vida comum do lar, simples do lar, mas compreendendo que essa é a grande missão que Deus entregou para ela. Ela pode ter a sua profissão? Claro. Pode exercer determinados ofícios? É claro. Sempre priorizando o lar, a família, o cuidado do seu esposo, dos seus filhos e buscando a salvação, a fé e o amor no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que debaixo tem todas as informações da nossa igreja, todas as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério de pregação da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E venha nesse domingo, 9 e 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Um grande abraço. Amém.